que Deus quer tratar os nossos corações nesta manhã. De cura. Num texto bem conhecido de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e apenas 2 versículos, 31 e 32, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, né? Aqui Jesus está dando uma resposta, porque Jesus entrou na casa de um pecador, e ali os fariseus, os publicanos, né, aqueles religiosos, começaram a criticar porque Jesus tinha entrado na casa de pecadores. Porque Jesus, sendo santo, né, eles ignoraram que Jesus entrou na casa de um homem pecador. E isso foi a resposta de Jesus para aquele povo. Jesus disse que são os doentes, né, que precisam de médicos, e não os bons, os que estão saudáveis, né? E Jesus completou ali no verso 32 dizendo que ele veio para salvar justamente os pecadores, para ajudar os pecadores, e não os que se dizem justos, os que se dizem ser já salvos, né? Porque os religiosos daquela época achavam que eram bons o suficiente para serem salvos, né? Mas Jesus disse nessa resposta: eu vim salvar, eu vim salvar aqueles que precisam da minha ajuda, que reconhecem. Ou seja, nós temos um título nesta manhã para esta palavra, essa mensagem, que é Pecado, a enfermidade da alma. Que é justamente sobre isso que nós queremos falar um pouquinho com você, sobre o pecado. Nós, quando Jesus iniciou aqui a resposta, falando em médicos, né? Quando nós estamos enfermos, o que nós fazemos? Vamos a um hospital, vamos a um médico, procuramos tratar aquela enfermidade. Mas para isso, nós primeiro identificamos a enfermidade, né? A gente reconhece: não, eu estou doente, eu estou com uma dor, eu estou com algo que não sei o que é e preciso de um médico para me ajudar. E tratando-se de pecado, não é diferente. O pecado nada mais é do que a enfermidade da alma. E é uma das a pior enfermidade, na verdade, né? A pior enfermidade é a do pecado. E como é que nós tratamos? Reconhecendo que somos pecadores, né? Reconhecendo que precisamos, assim como o enfermo, como o doente reconhece que precisa de um médico, que não pode ser curado sozinho, o pecador tem que o quê? Reconhecer que precisa de um salvador, de alguém que perdoe seus pecados, porque quem é que pode se perdoar sozinho? Né? Então eu não posso fazer nada para que os meus pecados fossem perdoados. Eu precisei reconhecer que quem faria isso por mim e fez é Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu vim para esse povo. Eu vim justamente para o pecador. Nós escutamos tanto pessoas dizer: ah, mas fulano era tão ruim, era fazer isso e hoje só quer ser santo porque virou crente. Aí hoje quer ser santo. Mas justamente, glória a Deus, porque aquela pessoa reconheceu que tinha enfermidade na alma. Aquela pessoa reconheceu que era doente e agora foi purificado, foi curado do seu pecado. Por quê? Porque reconheceu que Jesus é o médico que cura a enfermidade da alma, né? Carol, pode... Cura tanto o corpo como a alma, né? E eu acho assim que é o mais importante, a cura da alma, né? Aqui em Tiago fala justamente, né, sobre a origem do pecado e diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É uma palavra forte, né? É uma palavra de alerta para as nossas vidas nessa manhã, para a sua vida. Quando diz aqui que o pecado consumado, uma vez consumado, ele gera a morte, né? E assim, muitas das vezes, não a morte física, mas a morte espiritual. Aqui é a pior, né? Mas também tem a consequência de uma morte física, ou então alguma coisa física que possa acontecer. Porque aquele que peca, né, que vive na prática do pecado, a gente diz aqui que Jesus, ele perdoa. Mas assim, tem a consequência, né? Então nós estamos aqui nessa manhã para alertar você, né, que anda na prática do pecado, que vive cometendo coisas que não agradam, né, a Deus. Que você possa entender, identificar que você está realmente doente, precisando de uma cura, precisando de um remédio, né? E o remédio para a sua vida nesta manhã é Jesus. É Jesus de Nazaré, Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos cura das nossas enfermidades, do nosso pecado. Foi Ele quem morreu naquela cruz, né? E ali Ele lavou a nossa alma, Ele lavou o nosso pecado, tirou, né? Perdoou os nossos pecados. Não que nós não pecamos mais, mas nós não vivemos, né, na prática. Essa prática de gostar do pecado, exatamente, de achar que está normal. Nós somos sujeitos, né? Somos sujeitos a pecar, mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus nos mostra que ali não é o nosso lugar, que nós não devemos estar naquela prática. Por quê? Porque Jesus já nos libertou dessa prática, dessa escravidão do pecado. Aqui em Provérbios também 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Exatamente. É exatamente, né, o que a irmã Marlene está falando aqui, mostrando no Evangelho de Lucas, né, que quando a gente confessa, Jesus disse que veio para curar, né, aquele que realmente entendeu que está doente, aquele que foi em busca de Jesus, em busca do Mestre, ele veio para salvar, ele veio para curar. Quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo, eu estou doente. Né? Quando a gente entende o Evangelho de Cristo e entende para que Cristo veio, por que Ele morreu naquela cruz, nós estamos dizendo, sim, Senhor, eu entendo que foi pelos meus pecados, foi pelas minhas enfermidades. Foi para me salvar que o Senhor fez aquilo. Aqueles homens que criticaram Jesus porque ele estava na casa de um pecador, era um povo religioso, um povo que vivia ali cuidando das coisas da sua religião, mas se achavam melhor. Ou seja, eu não vou na casa de um pecador porque eu sou bom, né? E o próprio Jesus, que era o único que poderia rejeitar um pecador, mas ele veio justamente para eles, para a glória a Deus, que ele veio por causa de nós. Ele disse, não, eu vim para aqueles que estão doentes, que se reconhecem que estão doentes. Se Jesus estava na casa daquele homem, é porque de alguma forma aquele homem reconheceu que precisava de Jesus ali. Exatamente. E quantos outros vão, né, em busca de Jesus? Assim, se a gente for ver o Evangelho, tantas pessoas que estavam ali, era a doença física, mas a fé, eles reconheciam, né? E Jesus disse, a tua fé te curou, né? Te salvou. Então, assim, é uma questão de buscar. E assim, quando eu gosto muito de falar sobre o assunto da enfermidade da alma, de curar mais a alma do que o corpo, é claro que a gente tem que se cuidar, né? Se estamos doentes, precisamos de um médico, é claro que nós precisamos ir em busca dessa medicina da terra e para nos ajudar. Mas eu sempre digo, vai chegar um momento desse corpo apodrecer de qualquer jeito, né? Mesmo que eu tenha uma enfermidade agora e seja curada e viva mais algum tempo, mas vai chegar o dia da gente partir desta terra, porque não viemos para ficar aqui. Não adianta, nós temos um corpo saudável, né? Exatamente, pode viver 1000 anos saudável, mas no dia que morrer a alma apodrecida, doente. Não pode.
né? Então é isso que nós precisamos passar para as pessoas entenderem, que todos, porque eu já evangelizei pessoas que dizem, mas eu não peco isso, eu não faço isso, eu acho que pecado é só aquela coisa gravíssima, né, que eu nunca matei ninguém, né, nunca roubei, não, acha que pecar é só isso. Mas Romanos deixa bem claro, todos pecaram, né? E destituídos, separados estão de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Então, para que nós fôssemos ligados de novo a Deus, foi preciso Jesus vir, pagar um alto preço de cruz, para perdoar os nossos pecados, para nós podermos ser ligados de novo a Deus, né? Sermos chamados filhos de Deus. Jesus fez isso por nós, nos deu esse direito de ser chamados filhos de Deus, porque até então nós éramos o quê? Só criaturas. Porque todos são filhos de Deus por criação, porque Ele criou todos. Mas a partir do momento que Jesus entra e nos lava, nos redime os nossos pecados, a partir desse momento nós somos vistos como filho de Deus, somos adotados por Ele como filho. Olha que coisa linda. E automaticamente adotados como filho, já vamos fazer parte da herança. Olha que coisa linda, né? Mas tudo isso nós temos que saber que existe aí uma vida de pecado que nós temos que reconhecer e correr para Cristo, para sermos limpos. Exatamente. E assim, tem muitas pessoas que acham que porque já fez tanta coisa errada, né? Mas para mim não tem mais jeito. Mas eu já pequei, eu já me prostituí, eu já matei, eu já roubei. Para mim não tem jeito. E nós estamos aqui dizendo, né, que tem jeito sim. Porque Jesus, quando Ele morreu ali naquela cruz, né? Ele nos deu o direito de salvação, né? Ele disse que aquele que cresce nele, verdadeiramente, que se arrependesse dos seus pecados, né? Ele veio aqui para nos perdoar, né? E assim, a gente tem um exemplo também daquela mulher que foi pega em adultério, né? Que ia ser apedrejada e ali Jesus disse, né? Vai, não peques mais, né? E assim, é o que Jesus diz nessa... Mas disse, não peques mais. É aí que tá a coisa. Se arrepender é não voltar a praticar não voltar aquilo à prática, ali, né? Mas assim, tem solução, né? Sim. Porque eu acredito que tem muitas pessoas que acham que por terem feito tantas coisas erradas, né? Não tem direito. Jeito. Ninguém tem direito, assim, se fosse de se nós for mesmos, ver a né? nossa situação e capacidade, não temos mesmo. De nós mesmos nós não temos, mas a graça de Jesus, né? Foi a graça de Deus que nos alcançou. Glória a Deus. E que Jesus, ele quando, como eu já falei, quando Ele morreu ali naquela cruz, o seu sangue, Ele purificou, né, as nossas vidas, Ele nos liberta do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. A gente só vive uma prática de pecado se a gente quiser. Mas a gente sabe que tem solução, a gente sabe que tem saída, né, para a situação. E assim, não olhar quem está apontando, que a irmã Marlene já falou aqui, mas fulano já fez tanta coisa errada, agora quer ser santo. Amém, que seja santo, né? A Bíblia nos diz, seja santo, porque eu sou santo. Então assim, nós convidamos você nessa manhã a mudar, né, a sua história, a mudar de vida, né, sair dessa prática do pecado, que Jesus possa abrir os seus olhos e lhe dizer, né, aonde você está errando, o que você está fazendo. E você pode que sim não dizer se não ao pecado, né? Pode dizer não, né? Mesmo que muitas vezes seja mais forte do que você, mas Cristo vê por você. Então, corra para os pés e diga, Senhor, eu não quero essa saber prática. que nós vamos ter uma vida eterna, né? Eterna. E linda lá no céu. Então, assim, para isso nós temos que dizer não às práticas, né, de pecado aqui nesta terra. Nós temos que viver uma vida com Cristo, uma vida voltada para o Evangelho, né? Como o Senhor deixou aqui a palavra, né, na Bíblia. A boca de Deus, a gente diz falando, né? Você abre e você entende. Quando Deus lhe dá discernimento. Que nós vamos passar assim pelo um estreito, a nossa vereda é estreita, mas sabemos que lá na frente temos a coroa da vida. Então é o mais importante, porque todos vamos morrer. É porque nós, infelizmente, o povo ainda se apega muito a essa terra e acha que a vida aqui tem que ser vivida. Né? Exatamente. E assim, não quer renunciar a tantas coisas. Mas eu vivo só uma vez, eu não vou fazer isso, eu vou renunciar a isso e aquilo.
né? Mas é exatamente isso. A gente tem que renunciar. Pensa na eternidade, vai ser uma coisa eterna, não tem mais jeito. Aí aonde vai ser essa eternidade? Será que compensa viver 80 anos de pecado nessa terra? Exatamente. Para uma eternidade de fogo. E assim, não tem isso também. Mas fulano é tão bonzinho, né? Aí não vai, existe. mas quando morrer, tá salvo. Então não tem que Deus bota em bom lugar, isso não existe. É outro engano, né? A única saída, né, para as nossas vidas é aceitar esse evangelho, é confessar Jesus, é buscar o remédio que é Jesus, né, para curar as nossas almas, a enfermidade da alma, porque é muito pior. Que mais do que nunca está sendo a enfermidade que mais assola a nação. O povo se preocupa com corona, com essa nova gripe que está aí, né? Mas é uma enfermidade atrás da outra no corpo. E o povo se preocupando e esquece de uma tão grave que é a enfermidade, que é o pecado, né? Exatamente. Então é isso que nós temos que tratar. E só trata se reconhecer e correr para Cristo. Correr para Cristo. Porque Ele quem tem o poder de não perdoar, tem outra quem forma. tem o poder de... E tem perdão sim para você, né? Basta que você se arrependa. Basta que você diga, Senhor, eu confesso, né, que sou pecador. A gente vê o exemplo de Zaqueu, né, um publicano, pecador ali, roubando. Que Jesus também escolheu entrar na casa dele. Entrou na casa dele, né? E ficou ali e mudou a vida daquele homem. E tantos outros. E fez isso com nossas vidas. Com as nossas vidas. Quem espera eu, quando né? a gente olha para meu Deus, o Senhor quis me alcançar. Isso é glorioso. Isso é coisa para a gente ficar assim maravilhada e dizer, eu não quero pecar, Jesus, porque o Senhor me escolheu, né? Então é lindo a obra de Cristo na nossa vida. É só você parar para enxergar. Que o pecado não compensa, não vale a pena, né? Por mais prazeroso que pareça ser, atrativo. Por que atrativo? Senão o povo não vivia atolado no pecado sem querer sair, né? E mais uma vez, voltando à história daquela mulher que foi pega em adultério, uma coisa muito interessante é que quando aquele povo, aqueles homens estavam ali com pedras na mão para apedrejar aquela mulher, e Jesus olhou para aquele povo e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu acho muito interessante a grandeza de Cristo, porque Jesus não disse, quem nunca adulterou? Porque ali ia ter quem jogasse pedra, porque ali ia ter pessoas que não adulteravam. Exatamente. Né? Mas Jesus disse que não tem pecado, ou seja, é qualquer pecado. Não era só o adultério que era pecado. Qualquer pecado. Então, quem não tem pecado, então quando eles refletiram, não, eu sou pecador. Então, eu não posso jogar porque eu peco. De alguma forma, eu peco. Exatamente. Então, é isso que Cristo quer dizer. Todos nós, né, já nascemos dessa forma, pecadores. Desde a queda de Adão. E precisamos reconhecer que somos pecadores. E Cristo é o único e suficiente remédio e cura para esse pecado. Né? E infelizmente a hora passa. E é muito bom falar desse milagre da vida, dessa misericórdia tão grande que Cristo derramou sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que você possa ter entendido a mensagem desta manhã. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele está pronto a te perdoar. Né? Ele está pronto a te perdoar. Então você só tem que confessar, que reconhecer e correr para os pés do Senhor. Amém. Que você possa meditar nesta manhã, né? Que essa palavra possa entrar em cada coração. Em nome de Jesus. O perdão de Deus possa ser liberado em cada vida. Em nome de Jesus. E que você reconheça, né? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. E quando Deus nos permitir, para a semana estaremos aqui em nome de Jesus. Amém.